Bom, então vamos aqui para essa segunda parte, né? Vamos falar sobre transformações gasosas, né? As transformações gasosas aqui colocadas, tá certo? Vamos supor aqui, ó, o gás confinado em um certo volume, em algum recipiente, tá certo? Com uma certa pressão, né? Portanto, com certo volume e temperatura. E aqui eu vou chamar de estado A, tá? E aqui, ó, ele vai o quê? Para um estado B, né? Então aqui você tem pressão também, volume e temperatura, tá certo? Só que no estado B. Então a gente vai escrever assim, ó, pressão, volume dividido por temperatura igual pressão, volume dividido por temperatura, só que no estado B. Então isso aqui é o que a gente chama de transformação. Então transformação de um estado macroscópico para um outro estado macroscópico, ok? Então a gente coloca essa equação dessa forma aqui. E olha só, primeira transformação isotérmica. Quando nós colocamos dessa forma transformação isotérmica, né? Vamos observar o seguinte: vamos pegar essa mesma equação que está colocada aqui, tá certo? E como é isotérmico, o que a gente vai fazer? Transformação isotérmica quer dizer o quê? Temperatura constante. Então, temperatura constante você simplesmente cancela, corta. Então, você apenas usa essa equação que está colocada aqui, ó. PV igual a PV. Então, PV igual a PV, PV no estado A, PV no estado B, tá certo? E aqui, ó, o gráfico de uma transformação isotérmica é dado dessa forma aqui, ó, tá certo? Ele é o que que é? Ele é uma hipérbole, uma função hiperbólica, tá certo? Ele vai ter essa função aqui, porque com o volume aumentando, o que acontece com a pressão? A pressão diminui. Por isso que é PV aqui, ó, pressão vezes volume. Se você aumenta o volume, pressão tem que diminuir para manter isso aqui, esse número aqui constante, tá? Então, são inversamente proporcionais, por isso que tem que ser um produto PV, tá certo? Que é igual a esse estado A igual ao estado B. Vamos para a próxima transformação, que seria o que? A isobárica. A isobárica, ele diz o seguinte, que a pressão é que vai ter que ser cancelada. Isto é, a pressão aqui, ó, tá certo? Vai ser o que? Constante. Então, se ele é constante, o que vai fazer aqui a pressão? Ó, corta aqui e vira o quê? Vira apenas o volume no estado A dividido pela temperatura no estado A e volume no estado B dividido pela temperatura no estado B. Ao fazer o gráfico, nós temos aqui o gráfico, volume em função de temperatura, tá certo? Você vai ter uma reta, tá certo? Então fica volume dividido por temperatura. Olha, por que tem que ser uma reta? Porque se você mantém essa fração aqui constante, vamos supor, se você aumentar o volume, você tem que aumentar também a temperatura para manter essa fração constante, tá? Se você diminui o volume, tem que diminuir também a temperatura. Então é diretamente proporcional. Então, essa coisa de ser diretamente proporcional tem que ser o quê? Necessariamente uma reta no gráfico, ok? Agora vamos para a próxima situação, que é a transformação isocórica. E a transformação isocórica vai falar o quê? Que o volume são constantes. Volume sendo constante, então você cancela os volumes e você tem apenas essas aqui, né? Ó, pressão dividido pela temperatura, que é igual a pressão dividida pela temperatura. E também vai ser o que? A mesma situação do anterior. É uma reta. Se você aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Então, você aumentou a pressão, ó, aumentou a pressão, você aumenta a temperatura. Tem que ser uma reta, ok? Tá certo? Então, essa aqui é a transformação isocórica. Isso ocorre quando os volumes forem constantes. A palavra isocórica também ele pode ser usado de outra forma. Isocórica, isométrica, isovolumétrica, tá bom? Certo? E podemos colocar aqui um gráfico, e nesse gráfico aqui, ó, é um exemplo, tá? Então vamos pegar aqui, ó, um gráfico PV, tá certo? E PV aqui, ó, você tem duas isotermas, porque são duas temperaturas constantes, portanto são duas hiperbólicas, como a gente já tinha visto antes, né? Então esse aqui, ó, é um gráfico, né? Dois gráficos aqui em amarelo que eu coloquei aqui, tá certo? São duas isotermas. Aí o que acontece, ó? Ele quer saber de M até N. Se você fizer de M até N, tá? Nessa reta que está aqui, a pressão é o quê? A pressão é constante. A pressão de M é igual à pressão de N. Então a pressão é a mesma. Uma vez a pressão sendo a mesma, a gente vai chamar isso aqui de quê? Transformação isobárica. Então isso aqui é isobárica, tá? Transformação isobárica. Agora vamos observar
Esse aqui, ó, de N, ó, então esse ponto N até o ponto P, né? P não, é o ponto V, é o ponto P, isso, ponto P, de N até P, tá? De N até P, a transformação é o quê? É de em cima desse amarelo. A transformação só pode ser o quê? Isotérmica, porque está em cima, né, do gráfico em amarelo. Esse gráfico em amarelo, que é uma hiperbólica, então é o quê? Isotérmica, a temperatura é constante. Agora de P até Q. Então vamos pegar aqui, ó, P que está aqui, ó. Então P está aqui até Q. Então P até Q, o volume é constante, ó. O volume de P é igual ao volume de Q. Se os volumes são iguais, então a transformação isocórica. Então você vem aqui, né? E vai colocar aqui, ó, isocórica. Então nós temos a transformação isocórica e finalmente nós temos o que? A transformação de Q até M. De Q até M está em cima desse amarelo, né? E nós sabemos que isso aqui é uma transformação que é isotérmica. A temperatura aqui sempre é constante. Qualquer ponto que você estiver no amarelo aqui, ó, a temperatura é a mesma. Isto é, nesse conjunto aqui, né? Essa temperatura aqui, ó, temperatura de B. Então, qualquer ponto que você obtiver aqui é a mesma temperatura TB. Então, se aqui for 300 Kelvin, né? Tá certo? Então, aqui todo isso aqui vai ser 300 Kelvin. Aquele que tiver aqui embaixo vai ser menor que 300 Kelvin, tipo 100 Kelvins. Então, aqui vai ser 100 Kelvins, aqui é 100 Kelvins, aqui é 100 Kelvins, aqui é 100 Kelvins. É isotérmica. Então, Q até M é o que? Isotérmica. Então, aqui você coloca transformação isotérmica. Tudo bem, gente? Falou então. Até mais.